Fala, fala, salve, salve, galera, voltamos. Desculpa aí, acabou que a conexão caiu, tava conectado em outra internet e acabou que o tempo está meio nebuloso aqui, tipo Brasil, tipo Rio de Janeiro, entendeu? Mas vamos chegando de novo aí, vamos entrando aí, tá? Vamos chegando. Hoje nós vamos falar sobre intervenção federal. Vamos chegando, esperar o pessoal chegar. Tivemos um problema técnico, o uísque terminou. Olá, Islane, tudo bem? Olá, Lívia. Meu amorzinho caiu aqui, acho que você tá pegando a internet toda aí, você tá me ignorando, só pode, hein? Brincadeira. Oi, Lívia, quanto tempo? Vamos lá, Islane, vamos chegando, já compartilha, pega o link, compartilha o link aí, já curta, deixa o coraçãozinho, a gente gosta muito de coração. Boa noite, tudo bem? Islane, como é que tá a nitidez? Como é que tá a imagem aí? Fala, Cleiton, foi mal, hein? Caiu tudo aqui, mas tamo junto. Como é que tá a imagem? Quero comentário da imagem. Boa noite, tamo junto aí. Imagem, som. A gente tá sem o microfonezinho, mas como é que tá chegando? Pode chegar mais pra cá, olha aí, ó. Ah. Voltamos. Licimar, Kathleen, tudo bem? Hoje estou com meu amigo aqui, João Alexandre, grande amigo aí das antigas. Já quanto tempo de sala de aula, Alexandre? 15 anos quase. 15 anos. Alexandre tem 15 anos mais velho, começou mais cedo que eu. Eu tenho 14 anos de sala de aula. Tá travando aí? Ups, tá travando um pouquinho? Pra todo mundo, tá ótimo, beleza. Vamos chegando que vai arrumando aí. Imagem boa, legal. E o Gogol, o áudio? Tá beleza? Travando um pouco, entendi. Mas vamos chegando. Olha só. Nós temos aqui, o João tem 15 anos de docência, né, João? Uhum. Eu tenho 14 anos, a gente se encontrou no antigo alto nível aqui no Distrito Federal, né? Saudoso alto nível. Saudoso alto nível. Tapete vermelho. Isso. O único cursinho que tinha tapete vermelho. Tapete vermelho, era mesmo, né? Veste concursos e assim vai, né? Assim Cursos e assim vai. Bom, mas a gente não veio aqui para falar da nossa história, a gente está esperando a galera chegar. Até eu cheguei e foi, tá ok, beleza. Ó, hoje a gente vai falar sobre intervenção federal. Que tiro foi esse? Fala aí, João, que tiro foi esse que aconteceu lá no Rio? Cara, primeira vez a partir da Constituição de 88. Então realmente é mais um feito aí histórico, né, desses últimos governos que nós tivemos. E com certeza vai ser objeto aí de prova, né, nos próximos concursos. Porque quando fica em voga assim, um instituto desses, né, na prática, eles costumam pegar a questão prática e enquadrar na técnica jurídica, né? Bom, falando um pouquinho sobre a intervenção federal, antes da gente abordar essa questão prática aqui no Brasil, é importante que a gente saiba o significado desse instituto, né, e qual a relação que ele tem com o direito constitucional. Só rapidinho, João. Olha só, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai tratar agora, esse primeiro momento, do aspecto jurídico, aspecto técnico, tá? Que vai cair na prova de concurso. Eu defendi até no passado que essa intervenção federal está mais caracterizando uma GLO, tá? E confirmo isso, afirmo isso, mas a gente vai falar mais pra frente. Primeira pegada que eu prometi pra vocês é falar disso, como vai cair no concurso público, beleza? Então a gente vai bater o papo agora primeiro sobre o aspecto jurídico. Posteriormente, a gente vai falar sobre o aspecto político, né? Ou seja, é uma intervenção federal logo depois do Carnaval, logo depois do Congresso Nacional ter voltado, porque senão ele iria ter uma convocação extraordinária do Congresso. Então tem vários pontos que nós vamos esmiuçar aqui, ok? Mas agora, primeiramente, esse aspecto. Então, fala aí sobre a instituição. Como é que é essa instituição da intervenção federal, até mesmo antes de chegarmos aqui no Brasilzão? Bom, a intervenção federal é um dos sistemas que o Alexandre de Moraes, né, que agora é ministro, doutrinador e agora é ministro supremo, diz que é um dos sistemas constitucionais de crise. São instrumentos postos pela Constituição à disposição do chefe do Estado brasileiro, do chefe de governo, que é o presidente da República, para que seja restabelecida prontamente a ordem constitucional e o Estado democrático em determinadas regiões, né, ou até no território nacional. Esses sistemas constitucionais de crise, essas medidas,
são chamadas de intervenção federal, estado de sítio e estado de defesa. Falando agora só sobre a intervenção federal ela tem origem, é sempre bom a gente ressaltar a origem no Brasil, na primeira Constituição Republicana, que também coincide com a instauração do federalismo no Brasil, lá no artigo 6º da nossa Constituição de 1891. Esse instituto da intervenção federal, ele foi, digamos assim, copiado, né? Foi trazido do ideal federalista americano, né? Então a intervenção federal surgiu com o federalismo americano, com a Constituição Americana de 1787. Detalhe, qual artigo que você falou? Vamos ler esse artigo? Aqui eu estou com a Constituição de 1891. Tá? Nessa Constituição, no artigo 6º, diz assim: o governo federal não poderá intervir em negócios peculiares ao Estado, salvo para... E aí vem uma série de relações. Para repelir invasão estrangeira ou de um Estado em outro, para manter a forma republicana e federativa, é o que o nosso grande João Alexandre falou, para restabelecer a ordem e a tranquilidade nos Estados e a requisição dos respectivos governos. Né, que essa tranquilidade, a ordem e a tranquilidade do Estado já foi essa temática na nova Constituição de 88. E o parágrafo 4º, para assegurar a execução das leis e sentenças federais, que também entrou na nossa Constituição de 88. Isso, perfeito. Então, pessoal, o grande lance aí, a grande sacada que a gente tem que ter, é fazer a correlação do significado da intervenção federal com a estrutura organizacional do Estado brasileiro, do Brasil. A forma de Estado adotada no Brasil, de acordo com o artigo 1º da nossa Constituição, é a forma federativa de Estado. Em linhas bem sucintas, o que significa a forma de Estado federativa? A forma de Estado federativa é a forma na qual se divide o poder estatal em segmentos territoriais, atribuindo autonomia política a cada um desses segmentos. É o que o Kelsen chamava de Estado total e Estados parciais. Você cria uma ordem nacional e ordens parciais. Quando eu digo ordem, significa um conjunto de regras, né? Então você vê que você tem uma esfera federal, uma ordem federal, que são normas federais, nós temos leis federais, temos a Constituição Federal, e nós temos ordens parciais, que são as ordens locais, onde tem autonomia porque eles têm regras próprias, leis próprias, que são as constituições estaduais e as leis locais. Então, instituir um Estado federal significa uma nação, né, onde cada ente de poder, cada ente territorial vai ter uma parcela de poder político estabelecida pela própria Constituição. Como cada ente federativo tem autonomia, significa poder de auto-organização, de auto-administração, de autotributação, né, que significa arrecadação própria. Competência para criar seus próprios tributos. Isso, exatamente. Como cada ente desses tem autonomia, a regra é que a União não pode intervir, né, não pode interferir na autonomia desses entes federados. Então, intervenção é exceção, não é regra. Por isso é que a intervenção só pode se dar nos casos taxativamente definidos na Constituição, especificamente no artigo 34. Né? E o interessante é que a própria Constituição ela já deixa claro, não haverá intervenção federal da União nos estados, logicamente se é federal da União, nos estados e no Distrito Federal, salvo, né? E aí vem essa ressalva, vem a exceção. Então é só para ratificar que o ideário da República Federativa Brasileira é autonomia, ou seja, cada ente federativo, ente político que nós falamos, Estado, Distrito Federal, os municípios, cada um tem sua capacidade legislativa, sua capacidade de autogoverno, a sua capacidade tributária, a sua capacidade administrativa, de nomear o seu chefe da segurança pública. Então, aqui no Distrito Federal pode-se nomear o secretário de segurança pública, no Rio de Janeiro pode-se nomear o secretário de segurança pública.
a própria vontade do próprio governador. Ok, isso daí é a normalidade, no estado normal, não em um estado de exceção, um estado excepcional, como esse que está acontecendo agora no Rio de Janeiro. Né? Perfeitamente. Mas daqui a pouco a gente entra mais profundo aí. E no estado de normalidade constitucional, o presidente não poderia interferir nessas questões político-administrativas das unidades da federação. Então, por exemplo, o presidente não pode interferir na indicação, por exemplo, de um secretário de Estado, como que vai se dar a organização da segurança pública. E poderia afastar um secretário de Estado desse jeito? Não poderia afastar. No Estado normal? Isso. Né? Então, essa medida interventiva aí, que é formal, né? Ela é necessária justamente para que haja essa situação excepcional. Então, a intervenção federal, em resumo, ela é a suspensão ou a supressão temporária dessa autonomia política que é assegurada pela Constituição a cada um dos Estados-membros. É um ato realizado por meio de decreto, atribuído exclusivamente ao presidente da República. Bom, sabendo dessas questões gerais, agora vamos falar sobre a particularidade, né? As particularidades aí dessa intervenção que foi decretada aqui no Brasil. Primeira, né, a partir da Constituição de 88. Interessante que nós já tivemos intervenção no Rio de Janeiro. A época que nós mais tivemos intervenção foi à luz da Constituição de 1891. Até porque alguns doutrinadores dizem que as intervenções que foram decretadas naquela época, elas substituíram o poder moderador que tinha na época do Império, né? Então era uma forma que o presidente tinha de resguardar ali o poder da União, a rigidez da federação. Só para terminar, nós tivemos uma intervenção federal em 1823 no Rio de Janeiro, 1923 no Rio de Janeiro, na Bahia teve uma em 1920. Então, naquela época era bem mais comum, por causa das províncias, né? Eram as antigas províncias, né, que se tornaram Estados-membros, ainda estavam num momento incipiente de criação e havia muito conflito ainda entre o poder federal e os poderes locais, né? Depois que o federalismo se estabeleceu no Brasil, né, nós já temos mais de um século de federalismo, né? E aí não se via mais essa necessidade não se cogitava mais dessa necessidade, né? O interessante é o seguinte, João, muitas vezes a pessoa vai estudando história e pensa que existe um lapso temporal, as coisas mudam de uma vez, não. O que o João está falando com total propriedade, que na Constituição de 1824 nós tínhamos 4 poderes, era o poder executivo, o poder judiciário, o poder legislativo e o poder moderador, que era o poder dado ao imperador, né, como chefe do executivo, para controlar, não só como chefe do executivo, mas como administrador, para controlar todos os demais poderes, para moderar os demais poderes. E quando veio a República Federativa, esse instituto ele desapareceu, porque foi um modelo de Benjamin Constant, então esse desapareceu. Quando desaparece esse modelo, o vício dele, o ranço dele ainda não desaparece. Né? E aí gerando as demais intervenções por conta das províncias que passaram a ter, né, maior autonomia, não só as províncias, mas também aquele Instituto de Seis Marias, né, que aí começamos a ter municípios mais fortes, enfim, e assim vai. Eu separei aqui um trecho, José Afonso da Silva, sobre essa questão da intervenção federal, que nós falamos aqui. José Afonso da Silva é um grande mestre, é um mago do direito constitucional e eu sou fã desse cara. Desse cara não, né? Tipo, eu falo desse cara como se ele fosse meu contemporâneo, né? Do tiozão, né? Ele tem uns 70 e poucos, né? Mas é um grande mestre. Sou admirador mesmo. Ele diz assim: intervenção é antítese da autonomia. Por ela faça-se momentaneamente a atuação autônoma do Estado, Distrito Federal ou município a que tenha sofrido. Uma vez que a Constituição assegura a essas entidades a autonomia como princípio básico da forma de Estado adotada, decorre daí que a intervenção é medida excepcional e só há de ocorrer nos casos nela taxativamente estabelecidos.
indicados como exceção ao princípio da não intervenção, conforme o artigo 34. Qual é o princípio? Prova. Se liga na prova. Qual é o princípio? O princípio é da não intervenção. O princípio é, se houver intervenção, existe um subprincípio, que é o princípio da temporalidade. Então tem que ter um prazo certo, uma amplitude certa, e assim vai, e assim sucessivamente. Mais alguma coisa sobre essa situação aí? Cara, tem algumas questões interessantes agora sobre essa intervenção, que a primeira coisa é sobre a gente já tá entrando, novidade. Só rapidinho, a gente já está entrando aqui no que aconteceu no Rio de Janeiro, já passou a parte histórica agora. Isso, vamos entrar agora nessa questão. Beleza, isso. Vamos entrar mais de solo agora. Primeiro, a novidade, né? Como foi a primeira vez que foi instituída a partir da Constituição de 88, várias indagações começam a surgir também, já que não é um instituto usual, né? Uhum. Então, várias dúvidas pairaram sobre a comunidade jurídica, inclusive sobre a própria presidência da República, né? Apesar de termos como presidente da República um constitucionalista que tem livro consagrado aí na doutrina. Bom, então, vários temas entraram na análise aí da comunidade jurídica. Como, por exemplo, primeiro, se o presidente poderia decretar de forma autônoma. Era uma discussão já teórica, né? Que agora veio à prática. Se o presidente poderia decretar de forma autônoma a intervenção federal, sem ouvir, por exemplo, sem que haja uma requisição a um tribunal. Poder legislativo, do tribunal, do STF, do STJ, do TSE. Perfeito. Outra questão que surgiu, se o decreto de intervenção ele teria uma eficácia imediata, ou se ele dependeria primeiro da anuência do Congresso Nacional, para que ele realmente entrasse em vigor. Nós tivemos também uma questão relativa à amplitude desse decreto interventivo. Se ele poderia ser como foi só em um segmento da administração do Estado. Uma outra questão que surgiu foi sobre o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, que a Constituição estabelece que o presidente ele pode decretar a intervenção ouvidos os Conselhos da República e o Conselho de Defesa Nacional, que são órgãos consultivos daí do presidente da República. Se eles deveriam se esse ouvir seria prévio necessariamente ou se poderia ser posterior, como foi, né? Depois ele reuniu o conselho e tal. Então realmente muitas dúvidas pairam em razão disso, de ser um instituto que inclusive não tem uma regulamentação bem delimitada no texto constitucional. É muito amplo, é bastante abstrato o texto constitucional nesse aspecto. Agora sim, nós temos vários aspectos que nós vamos ter que se trinchar, pelo menos um pouquinho aqui. Como essa questão que você falou agora, se é prévio, se é posterior e tal. Mas antes disso, é importante que a gente explane como está na Constituição. Tá? Na Constituição está o seguinte: a intervenção federal está prevista lá no artigo 34. Nós já sabemos que o princípio é a não intervenção, porque o princípio é da autonomia, tá certo? Então a intervenção já é uma exceção. Dentro das exceções, nós temos um fundamento, que foi o fundamento que levou à intervenção no Rio de Janeiro, para manter a ordem pública, que estava já numa catástrofe, ok? Bom, diante disso, que tu tá olhando se tu tá bonito, né? Bom, diante disso, a gente tem a seguinte indagação: quem decreta a intervenção federal? Né? E aí nós temos o presidente da República que decreta essa intervenção federal, e o presidente da República ele pode decretar por conta própria, que era uma dúvida que se tinha, mas agora a gente já sabe, pelo menos, acho que o STF isso aí ele não vai indagar, então por conta própria, por solicitação, requerimento, né, do STF, do TSE, do STJ, tá ok? Ou do próprio Poder Legislativo, no caso, se a autonomia desses poderes estiverem sendo sucateadas um pelo outro e assim sucessivamente, ou não haja o cumprimento de decisões judiciais e assim sucessivamente, ok? O interessante, numa parte prática, que hoje eu fiquei na minha cabeça direto,
Aqui não tem amador, brother. Essa foi a frase do ministro Moreira Franco. Aqui não tem amador. Putz, o cara tá certo, brother. Porque olha só, você tem o Michel Temer, um grande constitucionalista. O livro dele acho que está na 30ª edição, se não mais. Então, cara forte no constitucional. E você tem a guarnição dele toda pronta, brother. Você tem o Gilmar Mendes, você tem o Alexandre de Moraes, todos constitucionalistas que são da guarnição. Então, assim, aqui não tem amador. Ele falou no sentido do risco, da parte técnica, mas de fato. Né? Uma outra situação sobre o decreto é que, de acordo com o artigo 36 da Constituição, o decreto ele tem que vir especificando, explicitando a amplitude, o prazo, quem é o interventor, tá? Então nomear o interventor, e aí vem a grande sacada. Por isso que quando já veio o decreto, eu acho que até estou com o decreto aqui, o decreto ele já veio estabelecendo, nomeando o ministro, ou melhor, o general Walter, né? Walter Braga Neto. Só um parêntese, pessoal, caráter histórico aí da intervenção, fazendo um parêntese. Sabia que essa discussão sobre a nomeação de interventor que o Brauna está falando aqui, se deve haver um interventor ou não, essa discussão veio desde também da criação do Instituto na Constituição de 1891. Era uma discussão que foi travada entre Rui Barbosa e Epitácio Pessoa, sobre a questão, o Rui Barbosa defendendo que deveria ter esse interventor e o Epitácio Pessoa defendendo que não necessariamente, que o presidente poderia decretar intervenção no Estado, mas manter as autoridades locais sob as ordens, né, diretas das autoridades federais. Mas só um parêntese histórico aí, continuando. Essa história já foi meio que resolvida com a nossa Constituição de 88, porque na nossa Constituição, no artigo 36, de forma expressa, está falando que, já no próprio decreto, olha só, eu esqueci de falar que o decreto não é uma lei, não é uma lei ordinária, uma lei complementar, um decreto-lei, não, é o decreto do presidente da República. No próprio decreto já tem que vir nomeando o interventor. Além disso, uma outra questão que pairava era a questão da amplitude, né? E eu enxergo hoje que essa amplitude ela foi bastante relativizada, né? Olha aí, Diogo, beleza? Sargento PS sempre, policial do Exército durante muito tempo, tamo junto. Bom, é interessante que essa amplitude ela foi relativizada, por quê? Porque todas as vezes, eu mesmo entrava na sala dizendo assim, olha, intervenção federal é no Estado e tirava uma autonomia, a autonomia do Estado, ou seria a autonomia financeira, ou seria a autonomia legislativa, enfim. Mas a gente percebeu que só foi em uma parte, meu amigo, foi bem seccionado. E, de fato, só foi na segurança pública. E a gente estava debatendo isso esses dias, e a gente chegou na seguinte conclusão, que se fosse no próprio Poder Executivo como um todo, a própria União ela não teria condições financeiras para isso. Né? Porque o custo é alto. Hoje em dia, hoje já estão buscando saber de onde que vão tirar o dinheiro, porque o custo é elevadíssimo de uma intervenção. Né? Então, é muito importante essa delimitação. Além disso, nós temos a amplitude que, no próprio decreto interventivo, veio a calhar de 16 de fevereiro até 31 de dezembro. Tá? 16 de fevereiro a 31 de dezembro. Agora, olha só que interessante. E se essa medida ela fosse decretada dia 1º de fevereiro? E aí? Se fosse decretada dia 1º de fevereiro, o que iria acontecer? Iria ter que haver a convocação do Congresso. Tá? Por quê? Porque cabe ao Congresso aprovar essa intervenção, fazer essa análise legislativa, política, tá? Desse decreto interventivo. Dentro de 24 horas, o presidente ele tem que submeter esse decreto ao Congresso Nacional. Como foi feito? Dentro de 24 horas foi submetido à Câmara dos Deputados e, posteriormente, ao Senado Federal. Detalhe, o que aconteceu nessa madrugada? Outro final de semana, estava batendo papo com o Pedro Lenza, e sabe o que rolou? Ele estava falando o seguinte, como fica essa questão do quórum, né? Qual é o quórum? Porque o quórum não tem especificado. E, de fato, um pensamento que eu já tinha foi ratificado. O quórum de maioria simples, tá certo? Então, a votação foi por maioria simples, embora a votação dessa madrugada foi de 340, salvo o menor juízo, eu anotei aqui, 340 votos favoráveis
a 72 votos contra a intervenção federal, tá ok? Então na Câmara dos Deputados já passou. Agora tá onde? No Senado Federal. Isso. Foi escolhido o relator, tá tendo uma discussão ali agora. Tá certo? Agora, pessoal, um parênteses aqui, Brauna. Perguntar aqui pro Diogo Mendes, né? Diogo Mendes. Brauna falou que o quórum para ser aprovada a intervenção dentro do Congresso Nacional, o quórum é de maioria simples. A pergunta é, por que o quórum é de maioria simples? E aí? Por quê? Eu respondo ou você responde? Eu já acho que é uma questão de prova aí, que o professor já puxa aí para as questões de prova, né? Isso aí vai ser uma questão de prova. Porque é interessante que, ó, são 3 sistemas constitucionais de crise. Intervenção federal, medidas adotadas nesse... Estado de defesa e Estado de sítio. Estado de sítio e Estado de defesa são por maioria absoluta. Artigo 134 a 136 da Constituição, 137. Perfeito, está expresso lá, que é por maioria absoluta. Agora, e a intervenção federal? Por que não é por maioria absoluta? Porque a Constituição não estabeleceu no artigo 36 qual seria o quórum. Né? Ela estabeleceu só que dependerá da aprovação do Congresso Nacional. E quando não se estabelece o quórum é de maioria simples ou maioria dos presentes, sendo que tem que ter presentes na sessão, na sessão de abertura, a maioria absoluta. Então, é maioria simples com a presença da maioria absoluta. Isso. Por que isso? Por causa do artigo 47 da Constituição. Pessoal, esse artigo 47 da Constituição, ele é muito importante, principalmente para quem está estudando aí para concursos do Poder Legislativo, é um artigo essencial. Por quê? Porque ele estabelece a regra geral de aprovação das matérias, das deliberações dentro das casas legislativas, tanto federais, né, e aplica-se também às deliberações no âmbito dos poderes legislativos locais, por simetria. É uma regra geral de aprovação. Lá diz o seguinte, no artigo 47, salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada casa e de suas comissões serão tomadas por maioria de votos, presente a maioria absoluta dos membros. Então, é tomada por maioria de votos. A maioria de votos, a doutrina denomina essa maioria de votos como maioria simples, que significa a maioria de votos dentre aqueles que estão presentes à votação. Então não leva em consideração a maioria do total dos membros da casa, mas sim a maioria de votos dentre os presentes àquela votação específica. Então, por exemplo, se nós tivéssemos ali, nós temos 513 deputados federais, não é mesmo? Se nós tivéssemos presentes aí a votação, por exemplo, tinha que ter pelo menos a maioria absoluta deles, né? Se nós tivéssemos 300, por exemplo, presentes, já teria aí a maioria absoluta presente à votação. Dos 300, se 151 votasse a favor, nós já teríamos a aprovação desse decreto interventivo. Certo? Interessante disso daí, a grosso modo se fala o seguinte, bem grosso mesmo. Maioria absoluta, metade mais um. Metade dos membros dos 513 mais um. Tá? Que na verdade seria o primeiro número inteiro acima da metade. Mas enfim, só para que vocês possam entender melhor. Beleza. Eu peguei aqui, tu já ficou todo... Acabou o uísque, velho. Acabou o uísque, eu perdi a inspiração. O pessoal encerrou a conversa aqui. Não encerrou não. Vamos falar sobre a emenda. Calma aí, senta aí. E aí? A Constituição Federal pode ser emendada? Porque aí rola agora a Previdência. Fala, Fernando! Padrão muito bom, é isso aí. Rola agora a questão da Previdência. Previdência é uma pauta bomba, é uma pauta ruim. Mas aí vem o Salvador, Michel Temer, que a pauta é segurança pública. Hoje eu até escrevi um artigo sobre isso. A pauta é segurança pública. Michel Temer chega e dá um murrão no Bolsonaro. Por quê? Porque a pauta do Bolsonaro todinha é segurança pública. E aí ele vem, intervenção. Bota a intervenção além disso. Além dessa intervenção. Só uma questão geopolítica. Agora lá em Roraima, Rondônia, salvo o melhor juízo, tá tendo muita entrada de venezuelano. Então, o que o Temer já fez? Ele já nomeou o comandante, um general, tá certo? Para coordenar a ajuda a essas pessoas. Galera, sabe o que significa isso? Vou tirar a dúvida agora, a gente vai tirar a dúvida agora. Sabe o que significa isso? Olha só. Significa o seguinte, Michel Temer está se aproximando e colocando as Forças Armadas aqui, tá pegando os cabeças tudinho e colocando debaixo do braço. Ou seja, qual é a pauta agora do Bolsonaro? Com essa daí,
a popularidade dele subiu pra caramba, né? Então, assim, aí vem a questão da emenda. Você vê, a Previdência, a reforma da Previdência, sai ou não sai agora? Dificilmente vai sair. Na verdade, já saiu até da pauta, né? Por quê? Porque na vigência de estado de defesa, estado de sítio, intervenção federal, a nossa Constituição ela não poderá ser emendada, ok? Não é isso? Perfeito. Beleza. Aí eu faço uma outra pergunta. A Constituição Federal pode ser emendada? Não pode. Artigo 60 da Constituição. Aí o grande problema. Geralmente, esse dispositivo, ele repercute, esse dispositivo constitucional repercute nas diversas constituições. Aí nas constituições, como aqui na Lei Orgânica do Distrito Federal, tem assim, ó, a Lei Orgânica não poderá ser emendada no caso de intervenção federal. E aí, galera? A Constituição do Rio de Janeiro, ou melhor, do Rio de Janeiro fica mais clara, a Constituição do Estado de São Paulo, ela pode ser emendada no caso de intervenção federal? E aí? Olha a dúvida. Porque é uma dúvida que todo mundo, a galera sempre tem do âmbito do direito. Né? Só essa intervenção tá abraçando as Forças Armadas, fazendo nome, é isso aí, Diogo. É isso que está rolando. A colega colocou uma dúvida aí, Islane, minha dúvida e as leis. E as leis. A princípio as leis não ficam prejudicadas. As leis. Se pode ter lei. A única vedação constitucional é em relação às emendas, a mudança ao texto constitucional. Mudança formal. Então leis a princípio não se aplica aí. Então as leis poderiam ser perfeitamente alteradas. Tanto é que em relação à reforma da Previdência, existem muitas alterações na sistemática da Previdência que não dependem de emenda constitucional, dependem de leis. E aí a equipe do governo, a equipe econômica do governo, inclusive, eles estão cogitando de dar seguimento a essas pequenas reformas, né, que dependem só de lei e não dependem de emenda constitucional. Boa pergunta, viu, Maria? Foi a Maria? Foi a Islane? Foi a Islane. Isso. Islane Ramos. Agora, e essa questão? A Lei Orgânica do Distrito Federal, a Constituição de São Paulo, pode ser modificada? Ou seria uma intervenção federal naquele estado, naquele ente federativo, para que aquela Constituição não fosse emendada? Né? Tá aí uma pergunta. É uma boa pergunta. Que eu vou te falar aqui uma coisa. Eu posso devagar aqui, mas firmemente, com firmeza, a gente não tem nada disso ainda não. Porque nunca teve intervenção federal aqui depois da Constituição de 88. Né? Mas é interessante isso. Seria uma questão interpretativa também, né? Porque se você pegar a maioria das constituições estaduais, elas estabelecem que a própria Constituição estadual ela não vai poder ser emendada, eles reproduzem geralmente. No caso de intervenção federal, mas é intervenção federal aonde? Né? Mas enfim, essa daí é uma pergunta. Mas assim, se você for ver pela lógica mesmo, não interferiria isso diretamente em relação ao ente que não está sujeito à intervenção, né? Pela lógica. Que seria diferente no caso de por exemplo, de uma decretação de estado de sítio, né, que de repente poderia ter uma repercussão maior. Mas você vê que a própria Constituição Constituinte ele colocou os três no mesmo balaio, né? Intervenção federal, estado de defesa, ou seja, são limitações circunstanciais, né? Então, enfim, essa daí eu só levantei essa bola, tá? Mas a gente tem ainda dois temas. A gente tem para falar sobre o conselho, tá? O conselho, obrigado pelo esclarecimento da dúvida, opa, tamo junto, tá? Então eles podem votar normalmente em caso de mudança em leis. Mudança de leis normalmente, tá? Perfeito. Só para a emenda à Constituição que não pode. Tá? A gente tem ainda que tratar sobre o Conselho e eu queria tratar também sobre segurança pública. Tá? Conselho. Nós temos dois conselhos constitucionais e esses conselhos são conselhos consultivos previstos na própria Constituição, no artigo 89 e no artigo 90 em diante, tá? Que seria o Conselho da República e também o Conselho de Defesa Nacional. O Conselho da República ele tem que se pronunciar sobre a intervenção federal. O texto constitucional ele é claro, ele fala assim, pronunciar sobre intervenção federal, Estado de Defesa e Estado de Sítio. E o Conselho de Defesa Nacional ele deve opinar sobre esses temas. A primeira coisa que eu digo é esse pronunciamento do Conselho da República ele pode ser posterior ao decreto? Como a gente percebeu agora,
pode ser posterior. Mas olha só, a OAB, no dia de hoje, a OAB estava dormindo. A OAB tava tipo os Vingadores, o Capitão América, né? A OAB tava igual o Capitão América, dormindo, aí acabou, saiu do coma agora. Saiu do coma, tá desesperada, querendo resolver a situação. Aí saiu falando assim, não, mas mandato de segurança, o mandato coletivo, né? Não pode ser impetrado mandato ordem coletiva de mandato. Saiu agora, aí questionando também sobre a questão do conselho. E aí, eu digo, esses conselhos, essa consulta seria uma consulta prévia ou uma consulta posterior? E aí? Aí tem uma questão de interpretação gramatical, né, do texto constitucional. Porque se você pegar o texto da Constituição, ele vai estabelecer que o presidente pode, ouvidos os conselhos, né? Então, você ouve o conselho... Vamos junto, Regiane. Ouve o conselho para poder decretar a intervenção. Então, a interpretação gramatical que se dá já é de que esse ouvir seria prévio. Porque, veja, se você precisa ouvir algum órgão para poder fazer algo, não tem muito sentido ser posterior. Então, o ideal seria ser anterior. Só que a doutrina já defendia o seguinte: tem uma doutrina muito forte nesse ponto, que é a doutrina do Ricardo Lewandowski, que é ministro supremo. E ele já dizia isso. Ele já dizia o seguinte, que em casos emergenciais, né, o presidente poderia decretar a intervenção federal e, posteriormente, essa decretação ouvir os conselhos. Então, baseado nesse entendimento aí, foi o que o Michel Temer provavelmente fez isso. Agora, é interessante que eu acho que na prática eles não estavam nem contando com isso, eles nem tinham se apercebido dessa questão. Eu acho que eles resolveram convocar o conselho porque a mídia já foi em cima, os juristas já foram em cima. Como é que você vai decretar uma intervenção federal sem ouvir os conselhos? E aí ele reuniu o conselho posteriormente. Então, você vê como é uma medida tão nova aí no sistema jurídico brasileiro, que às vezes até toda essa equipe jurídica que tem aí em torno do presidente, assessorando o presidente, às vezes deixa escapar certos pontos. A sorte dele é que existe esse entendimento de doutrina reconhecida, de que também pode caracterizar essa emergência na decretação, que ele poderia ouvir posteriormente o conselho. Então eu acho que nesse ponto provavelmente não haja impugnação no Supremo, e se houver, provavelmente o Supremo não vai declarar inconstitucional. Na verdade já está tendo uma impugnação, né? Mas eu acho que o Supremo não vai aceitar isso, né? Galera, o que vocês estão achando aí? Estão gostando? Quando foi decretada a intervenção federal, faltou as ferramentas para a execução deste trabalho, como o poder de polícia, como fica essa situação. Somente uma conversa com o MP e com o Judiciário. Aí o mais eu não estou conseguindo ler. É isso que eu até falo que na prática é uma garantia da lei e da ordem. Quem foi que falou isso? O Douglas. Douglas. Mas Douglas. Por que Douglas? Também. Só rapidinho aqui essa questão. Na minha concepção, é uma garantia da lei e da ordem ampliada. Por quê? Porque na verdade o exército só está na rua como fosse presença. A gente tem que fazer uma diferença. Não vai atender o telefone assim não, né, bicho? Faz isso não, velho. Sacaneia não. Galera, tá aí tu queima, pô. Tô respondendo aqui o Douglas, tu vai pegar o telefone, a mulher tá brigando, ela tá te assistindo. Não, que eu tô ligando pro Temer aqui pra perguntar assim. Galera, tá show massa. Olha só. A intervenção. A Kathleen gostou. Galera, olha só, nem lembro mais o que eu tava falando, bicho. Você tava falando da GLO, pô. É porque tu não gosta quando eu falo disso, mas... Não, porque ele tá que defende essa GLO, bicho, coisa de militar, ex-militar é foda, né? O cara veste a farda mesmo. Não, rapaz, tem GLO. Mas, na verdade, só pra você ter ideia, exército, tá lá como força presença. Vai poder fazer o quê? Rapaz, a preparação é fuzil. Fuzil, a bala entra desse tamanhozinho e sai uma laranja.
Imagine o tiro de aviso, né? O tiro de aviso da polícia militar ou da polícia civil, atira na perna, o camarada sai mancando. Se é do fuzil, atira e sai já... Acabou, já é uma antecipação. Meu amigo, o negócio é meio esquisito. Mas enfim, para mim é uma ampliação, embora com todos os aspectos legais e constitucionais de uma intervenção federal, tá? Diogo Mendes, o Exército está fazendo papel de força presença. Força presença, na verdade, eu vou falar uma coisa. Nós, eu tô falando porque eu já fui sargento do Exército de escola de sargento. Nós fomos treinados para o caos. A gente, do Exército, é treinado para matar, brother. Primeiro vem a matança, depois vem a paz. É tipo isso. Você só entra num lugar para garantir a lei e a ordem depois que o inimigo já saiu. Não tem inimigo mais. O inimigo já foi decepado. Entendeu? O mais é de polícia civil, polícia militar. Mas enfim, são aspectos mais focais, né? Agora é o seguinte. Sobre o Conselho, o Conselho, vamos voltar aqui ao Conselho. Qual é a composição do Conselho da República? O Conselho da República, ele é composto pelo Presidente da República. Eu quero ler especificamente aqui para vocês, para ninguém pensar que eu estou viajando aqui. Olha só. Pelo Presidente da República, pelo Presidente da Câmara dos Deputados, Presidente do Senado Federal, os líderes da maioria e minoria da Câmara dos Deputados, os líderes da maioria e minoria do Senado Federal, Ministro da Justiça e 6 cidadãos brasileiros natos com mais de 35 anos, que lá na antiga falava que é com idade de senador federal, né, nas constituições anteriores. Enfim, o que eu achei interessante? Aqui, eu acho que a consulta deve ser prévia. E defendendo o que você falou, só que com outro fundamento. Por que prévia? Ora, o que o Constituinte ele quis? Bom, o Constituinte ele colocou cidadão. Ele quis dizer assim, olha, todas as partes, as entidades da sociedade devem ser envolvidas. Então o povo através de cidadão, brasileiro nato. Você tem o poder legislativo através de minorias e maiorias. Ou seja, dessa feita é muito lógico que o Constituinte originário ele quis colocar que essa decretação da intervenção federal seria prévia, tá ok? Bom, mas eu acho que isso daí não vai ser questionado no STF, mas por isso o decreto não vai se tornar inconstitucional, tá? Uma outra coisa, Conselho da Defesa, falamos do Conselho da República, tá? Que é o órgão consultivo do presidente, de consulta superior. E o Conselho de Defesa Nacional? O Conselho de Defesa Nacional também diz assim, ó, Conselho de Defesa Nacional é o órgão de consulta do presidente da República nos assuntos relacionados à soberania nacional e à defesa do Estado democrático. Dele participam os membros natos. Aí vamos falando dos membros, né? E o interessante é que nesse ponto fala assim, que compete a esse conselho opinar. Ó, no Conselho da República é pronunciar. Aqui é opinar. Então acho que esse nome tem um peso muito grande, tá? Opinar. E aí, eu gosto muito. Você sabe que eu sou fã do José Afonso da Silva. Eu fui no Saber Direito, ele ri muito de mim. Porque, inclusive, tu também já esteve lá no Saber Direito, né? A bibliografia que ele indicou. Número 1, José Afonso da Silva. Número 2, José Afonso da Silva. Número 3, o filho do José Afonso da Silva, Virgílio. Mas eu sou fã do cara. Aí ele diz o seguinte, olha o que ele fala. Quando ele vai falar desse conselho. Ele fala assim, ó. Foi inspirado no Conselho de Estado, instituído no artigo 144 e 149 da Constituição da República Portuguesa. E surgiu do bojo da proposta parlamentarista, que, tendo caído, o deixou de herança dentro do presidencialismo. Com certeza, para não merecer a menor atenção, do presidente da República, que, no personalismo do sistema, não costuma consultar senão seus próprios botões, às vezes. Né? Então, quanto a esse Conselho da Defesa Nacional, o próprio Zé Afonso da Silva, ele diz, olha, isso aqui é, às vezes, ainda uma consulta. Né? Então, quanto ao Conselho da República e Conselho de Defesa Nacional, eu queria estar passando isso. Você vai falar alguma coisa sobre isso aqui ou eu posso ir na parte de segurança pública? Ixi, o despertador. E aí, vamos na parte de segurança pública para fechar? Eu não queria que eu atendesse o telefone. Tá aqui, ó, o pessoal ligando aqui pra ele. Não, são vocês já ligando, tirando dúvida aí, né? E era um telefonema sério, pessoal. Era uma coisa séria, viu? O pessoal já tá chegando. Hoje é terça-feira? Rapaz, nem sei que dia que é hoje, bicho. Hoje é terça. Vamos lá. E aí, segurança pública pra gente fechar ou você tem mais alguma coisa? Você quer falar sobre o que agora? Segurança pública. Porque lá no decreto, você tá com o decreto aberto aí? O decreto interventor, ele fala assim, ó.
Posso ler aqui, professor? Fica decretada intervenção federal no estado do Rio de Janeiro até 31 de dezembro de 2018. É a parte da amplitude que nós falamos. Aí fala, a intervenção de que trata o caput se limita à área de segurança pública, né? Amplitude novamente, conforme o disposto no capítulo 3 do título 5 da Constituição do estado do Rio de Janeiro. Parágrafo 2º. O objetivo da intervenção é pôr termo a grave comprometimento da ordem pública no estado do Rio de Janeiro. Aí fala, ficam nomeados os cargos, aí fala do general que é nomeado. Aí fala, as atribuições do interventor, que são aquelas previstas no artigo 145 da Constituição, necessárias às ações de segurança pública. Olha só, gente, que interessante. O artigo 145 da Constituição do Rio de Janeiro, sabe o que diz? Diz o seguinte, diz que compete ao governador do Rio, aí vem todas as competências, tal qual as competências aqui do presidente da República, no artigo 84, as competências na lei orgânica do Distrito Federal, lá no artigo 100 do governador, então são as competências do governador. E aí diz o seguinte aqui, que todas as competências inerentes ao governador que envolvam a segurança pública, essas competências são agora para o interventor, tá? Aí fala, o interventor poderá requisitar, se necessário, recurso financeiro, pá. E aí onde que eu quero chegar? Nesse daqui, ó, artigo, no parágrafo 5º. Diogo Mendes. Olha aí. Os 6 cidadãos são escolhidos por quem? Primeiro, 2 são escolhidos pelo presidente da República, tá? E os outros 2 indicados pela Câmara dos Deputados, os outros 2 indicados pelo Senado Federal, tá ok? Nomeados pelo presidente da República, beleza? Aí diz assim, ó, parágrafo 5º. O interventor, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, exercerá o controle operacional de todos os órgãos estaduais de segurança previstos no artigo 144 da Constituição Federal. Ei! Para aí agora. Artigo 144 da Constituição Federal, você que vai fazer PM do Distrito Federal, se liga. Por quê? Porque aqui ele fala sobre os órgãos aqui, ó. Segurança Pública previsto no artigo 144. Quais são os órgãos de segurança pública previstos no artigo 144? O rol é um rol taxativo. Não é isso, professor? E o que significa isso, taxativo? Aí eu vou até falar o seguinte, taxativo significa, tem que falar um latim. Tu já falou um latim hoje? Não, número clausus. No latim ainda não. Número clausus. Ou seja, o rol é exaustivo, não pode ter mais nenhum incremento. É aquele pronto, tá ok? É o que está previsto ali e pronto e nada mais, ok? Então nesse caso, galera, olha só. Órgãos de segurança pública, quais são? Nós temos Polícia Militar, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiro Militar. Vou fechar essa janelinha aí. Rapaz, se fechar, eu tô com medo de meter o dedão aí e fechar tudo. Fechar tudo não, então deixa. Vamos arriscar? Peraí, cuidado, pessoal. É por conta da bateria, que tava a bateria fraca. Melhorou. Bom, então nós temos Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiro Militar, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária. Ou seja, esses daí são os órgãos de segurança pública. Aí vem a grande pergunta, pode meter outra pergunta? E o Detran, que é o nosso Detran, né? Agora é o Departamento de Trânsito. E aí, estaria também abarcado aí pelo interventor? Sim ou não? Como é que tu acha disso? Tudo isso aqui são assuntos nebulosos pode se posicionar, professor. Se posiciona aí, bate o martelo. E aí, o que tu acha? Bom, se os órgãos de segurança pública próprios, né? A gente poderia usar assim essa nomenclatura, órgãos de segurança próprios e impróprios. Por que eu digo isso? Porque se você pegar o texto constitucional, tem 2 órgãos que estão incluídos no capítulo da segurança pública, mas que a Constituição não elencou expressamente como órgão de segurança pública, que são as guardas municipais e os departamentos de trânsito. Né? Pela emenda, né, de 2004. Então, gera essa questão aí. Se os órgãos de segurança pública próprios estão sujeitos, estão subordinados a essa intervenção federal, quanto mais aqueles órgãos impróprios, né, como as guardas municipais e os departamentos de trânsito. Então, no caso, estariam também sujeitos ao decreto. Vou falar uma coisa para vocês, isso daí é um tema polêmico, tem até professores que falam assim, não, só são aqueles taxativos. E aí fala aqueles órgãos, esse daí também está taxativo, de forma imprópria. Então eu acredito também que todos ali que estão elencados estão sob o auspício, sob o comando, sob a égide do interventor. Beleza? Vamos falar sobre mandato coletivo ou vamos fechar? Galera,
Fala sobre o mandado ali, a ordem coletiva, de busca e apreensão, ou tá bom por aqui? O que vocês acham? Fala mais alguma coisa? Pergunta? Vamos abrir para as dúvidazinhas aí. O que vocês querem? O que vocês querem de nós? Eu tô querendo mais uma dose de uísque, acabou aqui, ninguém repõe meu copo. O serviço aqui tá... Eu vou intervir aqui nesse... Não, ó, quero. Esse serviço pediu uma intervenção aqui, porque tá um caos, cara. Ó, vazio, copo vazio, há um tempo, né? Bico seco. Bico seco só no gelo. Para quem tem gelo não precisa mais nada. E aí, galera? Dúvidas? Dúvidas? E aí? Diogo Mendes, Hudson Matheus. Rapaz, acho que vamos parar por aqui, né, professor? Tá extenso pra caramba já, que senão a galera tá na hora da galera dormir aí. A gente deixa pra... Vamos só pra gente fechar aqui, vamos só deixar uma coisa clara aqui sobre a questão da intervenção federal. Por que, em resumo, por que está sendo um tema tão nebuloso, assim, com tantas contradições que a gente está vendo aí na mídia, nos jornais, opinião de juristas? Por que está tendo tanta contradição assim? Por que essa nebulosidade toda? Pessoal, sabe por quê? Porque não existe, simplesmente não existe uma regulamentação a esse instituto constitucional. Não existe uma regulamentação própria. E como a Constituição ela trata disso de uma forma muito ampla, né, com dispositivos não tão delimitados, então isso gera essa pequena celeuma aí jurídica. Agora, até porque a Constituição ela deixa, se a gente for analisar o texto seco da Constituição, vocês vão perceber lá no artigo 36 que a Constituição deixa uma ampla margem de discricionariedade ao presidente da República para a decretação dessa intervenção. Por quê? Porque, veja, a amplitude da intervenção... Até que horas vai? Já tá para acabar, já passou da hora. O prazo... Só são 30 minutos, o negócio é que a gente foi batendo papo aí. Porque quando tem dois, aí você vai ver, né? Aí o prazo em dobro, né? tipo da fazenda. Mas já estamos terminando, só um resumo aqui. Então, a amplitude, o prazo e as condições da execução, a Constituição autoriza que sejam estabelecidas pelo próprio decreto executório. Olha que interessante. Então não tem uma lei regulamentando a intervenção federal. A Constituição dá amplos poderes para esse decreto interventivo. Por isso que surgem aí as questões relativas aos limites do presidente na edição desse decreto. A Eliane tá falando, continua, tá top. Ô, Eliane, a Kelly já falou, já tá indo lá. Ela sorriu, que eu falei, tá doida pra ir embora. Ô, Eliane, mas pede mais um copo pra gente continuar. Pede mais um copo aí pro serviço de... O Diego pediu pra falar sobre o mandato, então, tá? O que acontece? Uma grande discussão que nós estamos tendo agora é o seguinte: mandado coletivo, de busca e apreensão, mandado em objetos e assim vai. O que você acha desse mandato coletivo? Eu vou te falar primeiro a minha opinião. Para mim, primeiro, que fere o Código de Processo Penal, porque o mandado ele deve ser específico, tá? Naquela casa, qual é o objeto e assim sucessivamente, qual é a pessoa, enfim, deve ser específico. Além disso, eu acho que fere de morte o princípio da intimidade, tá, ok? Então, que é um direito individual à intimidade, e a intimidade é individual, ok? Então, na minha concepção, esse mandado, a própria intervenção federal, ela tem que respeitar os direitos humanos, porque senão aí entra em colapso total o Estado. Mas e aí, diz aí, João, o que você acha? Cara, pode discordar, pode me esculachar, não tô nem aí, vamos aqui um front então. Essa daí é a minha argumentação. E aí? Bom, essa questão que está sendo levantada aí, primeiro pelo governo, tá? O governo querendo pedir a expedição desses mandados coletivos de busca e apreensão de coisas e pessoas. A gente sabe que dentro de um estado de normalidade constitucional, os mandados eles devem ser devidamente delimitados. Pessoa específica que vai buscar, local, quando for se tratar de busca e apreensão domiciliar, a residência, delimitar a residência ou local profissional. Então esses mandados judiciais coletivos seriam uma espécie assim de carta em branco
para que os executores, né, para que, por exemplo, o militar, ele prenda as pessoas. E está tendo uma confusão aí, na minha opinião, está tendo uma confusão aí de dois institutos, que é o Instituto da Intervenção Federal com o Instituto do Estado de Defesa e o Estado de Sítio, onde se permite a prisão, né, com a comunicação, uma prisão, inclusive de forma coletiva, né, com a homologação judicial posterior. Boa noite, Del. Até mais. Com Deus. Então, mas a Constituição mesmo, ela não autoriza essas medidas restritivas de direitos fundamentais durante a intervenção federal. Perceba, e esse direito de não ser preso, esse direito de inviolabilidade domiciliar, esses direitos são direitos e garantias fundamentais que a Constituição só autoriza a restrição, a suspensão desses direitos durante o estado de sítio e o estado de defesa. Então, no meu sentir, para que essas medidas fossem adotadas, o presidente, junto com a intervenção federal, também necessitaria de decretar essas medidas emergenciais, para que ele pudesse tomar esse tipo de medidas de cerceamento de direitos fundamentais. Eu acho que mesmo decretado seria totalmente uma afronta à Constituição. Mas enfim, um negro falando aqui e um branco falando ali. Porque o negro, para andar agora no Rio, tem que ter a identidade, carteira de trabalho e tudo, porque senão os pretinhos vão só estar na parede direto, meu irmão, porque o bicho pega. Mas, enfim, não, é real. É a realidade, rapaz. Não sabe o que é. Galera, nós ficamos por aqui. Vocês estão com alguma dúvida? O que vocês acharam aí? Não esquece não, o coraçãozinho pra gente é legal, hein? Dá o coraçãozinho aí, você que não deixou o coração, deixa seu comentário se você gostou, tá? Eu queria pedir um favor pra vocês que estão aqui, ouvindo aqui. Cara, compartilha. A gente vai concluir aqui, vocês compartilhem esses links aí, vamos chegar nos likes legal, tá bom? Eu queria muito aí que desse uma bombadazinha aqui nesse vídeo, tá bom? Porque valeu, Diogo. Pegou o nosso tempinho aqui participou legal aí, Diogo. Obrigado aí pela força. Olha aí, ó, os coraçãozinhos, eu gosto dos corações. Galera, então é isso aí. Diogo, um abraço. Valeu, meu mano. Pode ir aí, galera. Fica com Deus. Valeu, Diogo. Show. Grato a vocês pela força. Eu que agradeço aí pela sua presença, irmão. Tamo junto. E aí, gostou? Ó, bacana a live. Ó, Diogo Mendes tá compartilhado. É isso aí, mano. Slane, Ramos, muito bom, valeu Slane. Beijão, um abração. Pô, aparece mais aí vezes aí, ó. Terça, quinta a gente tá aí, pegando pesado. Gostei aí da galera, bacana. A galera participativa, né? Grande professor Hércules. Hércules vai ser o próximo convidado, já tá sendo convidado aqui por sinal, tá? Então, eu convido aí o professor Hércules, grande professor de Direito Administrativo. Grande professor bate Hércules. Esse cara aqui é seu fã. Se você olha aí, ó. Grande professor Hércules, né? Kathleen, um abraço, adorei. Valeu, Kathleen. Beijão. Nós amamos também a sua presença, Kathleen. Eliane, mais uma dose para os professores. Valeu. Não, só isso aqui não tá. É só. Eu mereço. Mary Bezerra, vocês são feras. Brigadão, tamo junto aqui. Estamos crescendo junto, né, não, professor? É sempre assim, é importante. Valeu. Bacana essa galera aí. Beijo. Esse dona Mary? Minha sogra, tem que ter respeito. Então sogra? Ele colocou. Chamou a sogra. Você tá brincando? Dona Mary, eu não sabia que era a senhora, não. Até mais. Manda um abraço pra Virgínia. Fala que ele tá aqui mesmo. Que ele não tá com rolo nenhum, não. Pegadinha do malandro. Valeu, galera. Eu vou nessa aí. Vamos concluir. Valeu, um abração. Fui. Tchau, galera. Valeu.